Olá, gente de Deus. Estamos iniciando mais um podcast. Esse é o BleaCast, que vem com conteúdo de espiritualidade cristã de forma criativa e contemporânea para edificar você e sua família. E hoje eu tenho um cara aqui na bancada, eu vou apresentar para você porque é utilidade pública. Você quer crescer mais, elevar mais, você tem que ouvir esse cara, conhecer essa pessoa. Estou com o Rafael. Valeu, Rafael. Tamo aí, gente. Viemos aqui depois de um tempo, né? Tava meio... Eu senti muita falta. Eu senti falta. O bom filho a casa torna. Você tá com saudades aqui? Eu tava tomando minoxidil, passando na barra, essa barba crescer pra vir participar. Eu tava acabando um pouco meio curta, falei assim, essa barba... Pra melhorar a imagem, porque hoje a influência tá ligada à imagem. Justamente. Então é isso. É isso. Tamo junto aqui. E aqui, ó... Tamo junto, pastor. Meu amigo Vitor Sena. Na verdade o pastor dele é o Vitor Hugo. Mas os dois é forte, hein? Em Anápolis é vocês dois que mandam lá. Estamos lá servindo. Pastor Vitor Sena, obrigado, hein? Bom, Pela tá sua aqui presença aqui, viu? Pastor lá na Vida Nova. Vida Nova, massa Nova demais. Anápolis. Olha, eu acho que se não for a melhor igreja de Anápolis, está perto de ser, né? Estamos melhorando. Estamos melhorando. Vocês são referência mesmo. Verdade. Referência há muito tempo. Estamos ali um tempinho trabalhando. E esse cara aqui, se conhece de É onde? o melhor. Ele é o melhor. Ele ontem destruiu na gasoleira. Quebrou tudo. Casa do Oleiro. Marcou, vai voltar outras vezes. Legal, pastor Jackson, que bom ter o senhor aqui, viu? Amém. Prazer meu estar aqui com vocês, uma honra mesmo. Sinto privilegiado. Sim. Prazerão. Nós já começou conversando aqui sobre Contagem, que o senhor mora lá, próximo de Belo Horizonte. Minha cidade. Cidade. Você é ableano? O que o senhor Sou assembleano. Olha Sou isso. assembleano. Mesmo? Sou AD de BH. Raiz. Raizão. Assembleano. E iniciou na Assembleia de Deus? Não. A gente congregava numa igreja que papai era pastor. Certo. Na verdade, ele não era pastor, ele era um presbítero. Igreja Cristã Renovada. Sim. Então, uma igreja que cria nos dons, ainda crê, né? Sim. E foi lá que eu mesmo fui apresentado lá, quando eu nasci, né? E a gente cresceu ouvindo o evangelho, ouvindo as ministrações nessa igreja. E aí, com a adolescência, a gente saiu de lá. E aí eu fui para Quadrangular e depois eu fui para Assembleia. E hoje eu sou assembleano. Muito bom. Se o senhor tivesse assim muito dinheiro, onde o senhor mais investiria? Se o senhor tivesse assim uns milhões aí, pastor, eu vou investir nisso, porque eu acho que é muito importante. Você fala investir em... Porque o maior investimento que eu vejo é em pessoas. É legal ouvir isso. Ah, porque as pessoas querem investir em paredes, em patrimônios, mas o maior patrimônio é pessoas. Legal. Existe uma diferença entre herança e legado. A herança é o que você deixa para alguém, o legado é o que você deixa em alguém. Então a maior riqueza que você pode estabelecer para alguém, para uma sociedade, é em pessoas. Não desfazendo de quem constrói templos, que é necessário construir templo. Sim. O templo é o lugar do encontro. Mas Jesus não construiu templos, mas ele construiu vidas. Então o maior legado que você pode investir é em pessoas. E você sabe que isso tem todo sentido, porque na realidade hoje existem templos com estrutura que é fantástica, mas não existe qualidade humana, de capacitação, de vocação, Uau. de investimento Uau. naquilo lá. E já há igrejas que não têm essa capacidade, vamos dizer, de estrutura grande, mas você vê brotar a capacidade Uau. de gente que isso é importante. Uau. Olha, eu fico feliz em ouvir da parte do senhor de que essa mentalidade, essa consciência de investir em pessoas mesmo, em capacitação, em crescimento de gente, de pessoas. Eu não sabia que você ia fazer essa pergunta, então sim, foi meio que um choque. Mas é uma resposta que sim, também saiu assim. Sim. Nem pensei, porque eu vejo que reino de Deus não é parede, reino de Deus é pessoas. As pessoas acham que servir a Deus é microfone, servir a Deus não é microfone, servir a Deus não é púlpito, servir a Deus é servir vidas. Jesus falou assim, ó, se vocês fizerem qualquer uma dessas coisas, um desses pequeninos, a mim fizestes. Por que Jesus veio tocar a sociedade? Jesus veio tocar os homens, curar os homens, porque ele sabia que após a sua partida, o legado que ele ia deixar em pessoas.
não era estrutura física, entende? Não é errado investir na estrutura física, desde que ela não seja prioritária das pessoas humanas. Porque a herança que você deixa, o legado que você deixa para uma geração pode construir milhares de gerações. Então as próximas gerações precisam entender esse legado. Se eu investir em pessoas, meu filho, é a maior riqueza. É um tesouro que não se perde. O templo existe para as pessoas, não as pessoas existem. Uau! É isso mesmo. Muito boa, muito boa. Show. Quando que foi o seu chamado? Com que idade que o senhor se viu assim, que você entendeu? Não, fui vocacionado e Deus me chama para um propósito, um ministério. Então, eu nunca quis isso, né? Foi, fugiu? Nunca quis. Eu nunca pedi isso. Eu sempre fugi disso. Eu jogava bola, cara. Eu era meio esquerdo. Então eu treinava, joguei na América, joguei na base do Galo. Então, assim, não tinha planos para pregar. Nunca pensei nisso. Sim. Só que tem uma coisa, quando Deus te cerca, você não tem saída. Jesus falou assim, ó, eu sou a porta, quem passar por mim salvar-se-á. Entrará e sairá. Ele é a entrada e ele é a saída. Então chegou um tempo que eu fiquei fechado, ele me cercou e não tinha mais como fugir. E eu comecei a perceber a questão da chamada, foi quando meu coração queimava para aquilo. Quando eu sabia que alguém ia pregar, aquilo me deixava com o coração queimando, né? Porque eu entendo que o seu propósito pode ser descoberto através da sua paixão. A sua paixão pode estar sinalizando onde é o seu verdadeiro propósito. Você tem um ponto, você tem assim, uma idade, um tempo, pontual? 17 anos mais ou menos. 17 para 18 anos. Que você começou a sentir. Aí eu falei assim, agora, não tem mais jeito não. Porque tudo que você quer, nem sempre Deus te dá. Agora, se tratando de ministério, tudo que você foge é aquilo que Deus tem para você. Moisés falou, eu não quero ser profeta, você vai ser profeta. Jeremias falou, não passe uma criança, você vai ser profeta. Então, a chamada você não escolhe, é ela que te escolhe. Chamada não é quando você ouve, chamada é quando você atende. Não adianta eu chamar seu telefone, ligar, você não atender. Todas as vezes que você atende uma chamada, você está dando uma resposta para quem te chamou. Então, quem atende um chamado, está dando a resposta para ele, né? Então, assim, eu fui apegado. Deus conseguiu me laçar com cordas de amor. Eu tentei fugir várias vezes, mandei desculpa para ele, mas chegou uma hora que... Não deu. Sabe aquele negócio que você foge? Você corre, entra na rua, sobe outra rua, desce outra rua, vira. Quando você entra no esconderijo, você tranca a porta, Deus aparece e fala, achou. Ou seja, eu tô aqui. Laço, Pronto. Laço. Me pegou no laço. Teve alguém que te ajudou inicialmente? Eu tô falando assim, algum pastor que mentoreou você, que orientou você, que você hoje pode acreditar, pastor, esse cara aqui, ele me trouxe um norte pra mim. Cara, que pergunta. Assim, na verdade, eu queria até ir por um entreponto aqui. São dois polos. Primeiro, o maior desafio foi resistir às pessoas que não acreditaram. Que eu acho que, devo estar falando pra muita gente aí, é um dos maiores desafios. As pessoas não acreditam. Porque é muito fácil enxergar um líder dentro de um Moisés. Quero ver enxergar um Moisés dentro de um cestinho. É fácil enxergar um governador no José. Quero ver olhar dentro da cisterna, enxergar um escravo lá dentro e falar, aí dentro tem um governo dentro desse homem. Eu enxergo um governo dentro dele. É fácil olhar para um Daniel que depois que está no palácio. Quero ver um escravo e falar assim, poxa, eu vejo que aquele cara ele é um legislador. Esse cara é um príncipe. E não é. E aí o que acontece? As pessoas nunca acreditaram. Na época, o ponto referencial no Brasil de pregação era o Feliciano. Então todo mundo pregava parecido. Sim. Fazia barulho como ele. E aí o que acontece? A galera que vinha, ninguém acreditava. Ah, tá imitando? Você não vai longe? Tem um pregador nosso lá que ele falava assim, vocês são... Ele usa um termo assim, vocês são como Rio Pororoca. Eu nunca soube o que era o Rio Pororoca. Até que eu descobri que era o rio lá no Amazonas, né? E o que a Pororoca quer dizer? Ondas que não crescem. Ele lançou essa para nós. Água é ondas que não crescem. Só que tem um detalhe. Sim. Esse rio deságua no mar. É verdade. E depois no mar, meu filho, as ondas quando crescem. Entende? Então, na verdade, toda grande árvore um dia foi uma pequena semente. Ninguém nasce grande. Na verdade, quem nasceu grande foi Adão. Entende? Então é melhor começar uma semente e terminar uma árvore do que começar uma árvore e terminar um carvão. Vou falar o nome de 3 pessoas aqui que me influenciaram demais da conta. Primeiro de todos foi um pastor chamado Bartolomeu. E quem é ele? Ele é pastor da Quadrangular, hoje ele está numa cidade chamada João Molevade. Em Minas. Em Minas. Eu andava com ele,
carregava a pasta dele, engraxava o sapato dele. Eu ia para a porta da casa dele 7 horas da manhã. Legal, hein? Eu não pedia dinheiro, eu não queria oferta. A única coisa que eu queria é, fala da Bíblia para mim. Tá Só, perto dele. só fala das Escrituras. Eu quero andar e ter aquilo que você carrega. A mensagem dele era muito revelada, era uma mensagem muito profunda. Então eu caminhei com ele durante aí uns 4, 5 anos. Foi a minha escola. E a segunda pessoa, assim, que talvez uma das pessoas que mais me influenciou concernente a cavar o texto, pastor Joaquim Cantagalli. Esse cara é fora da curva. Pastor Joaquim Cantagalli é um mestre nas escrituras. É um dos caras mais extraordinários que eu conheço. Já viajou 98 nações. Fala mais de 4 idiomas. O cara é muito bruto. E tem uma simplicidade que uma das grandezas está aí. Os grandes são pequenos. Porque quem se acha grande para fazer algo pequeno é pequeno demais para executar algo grande. Então, esses homens deram um norte assim, no sentido de mensagem e caráter. Sim. Porque não adianta você ter uma mensagem grande se o seu caráter é pequeno. Entende? Porque às vezes o que você vai fazer para convencer as pessoas não são suas palavras, é a sua própria vida. Então eu via como eles se comportavam, eu via como eles agiam, eu via como era a vida deles fora púlpito, eu ficava observando como eles tratavam as pessoas, como eles se comportavam nos lugares, quando eles eram elogiados, como eles reagiam. Isso tudo foi me dando... Olha, rapaz, olha só, ele não regou as emoções dele com elogio. Quando elogiavam eles, eles baixavam a cabeça. Isso foram detalhes que eu comecei a observar. Falei, isso é interessante. Eles não regaram o ego deles. E aí até uma coisa que o Cantagalli falou comigo, falou assim, ó, muitas pessoas não são, porque elas não entenderam que o segredo não é ser, é não ser. Paulo disse que Deus usa os que não são, para confundir os que são. Então todas as vezes que você luta para ser, Deus acaba fazendo você não ser. Mas todas as vezes que você não quer ser, Deus faz um jeito de você ser. Porque ele não te chamou para ser visto, ele te chamou para um serviço. Então, enquanto você não entender qual é o seu serviço, você nunca vai entender a sua missão. Até porque missão sem visão é turismo. Então, observei e eles foram vozes... Você falou 2. Sim, e o terceiro, pastor Gil Vicente Dias Júnior. Sim. Esse é um amigo pessoal, é um cara que a gente fala todo dia. O Gil é um cara assim, ele... Como é que eu posso dizer? É um amigo que está ali... Ele tem um probleminha físico nas pernas. Sim. Então, para ele pregar em pé, ele tem uma dificuldade. Então, ele tem que sentar. Certo. Só que ele sentado prega mais do que muita gente em pé. E Deus conseguiu colocar dentro da mente dele coisas assim que eu nunca vi ninguém falar. Então, assim, é um cara que me alinhou demais, me deu muito norte nas escrituras. Teve uma vez que a gente... Uma vez não, né? Várias. Que ele, tipo, me ligava 10 horas da manhã e a gente parava de conversar às 5 da tarde. Você sabe o que é você conversar com um cara com o carregador ligado no celular, já estava descarregando, você botava lá e... Então ali a gente ia construindo textos. Ele já viajou o Brasil, já viajou o mundo, um cara muito experiente, mas é muito profundo nas escrituras. Então essas 3 pessoas, pastor Joaquim Cantagalli, pastor Bartolomeu e pastor Gil Dias, foram pessoas assim que deram muito norte para mim. Ainda tem mais um que eu vou colocar o nome dele aqui, que é um cara da minha congregação, Maurício Araújo Tolentino. Esse não é famoso, acho que ele nem Instagram tem. Mas, irmão, o poço ele é fundo. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo um cara que não é ingênuo. Porque, tipo assim, ó, hoje parece que essa turma está sendo muito ingênua no sentido de que, eu vou ser um pregador relevante para o Brasil, eu vou entregar um conteúdo que é transformador, mas assim, parece que não tem essa busca. O cara acha que vai acontecer isso, tipo Shazam, abracadabra, ele não pode ser tão ingênuo em algo que depende tanto do estudo. Uau. E depende tanto de mestres e de gente que influencia, de que motiva e de que faz você crescer. Uau. Eu penso que essas influências fez você ler mais, você conhecer mais, tirou um pouco aquela ingenuidade de que isso aqui é muito fácil, de que com um sermão ou 2 sermão eu rodo todo o Brasil, que não é assim. Isso é muito forte. Isso aí é tão sério que quando Jesus falou lá que a árvore que dá fruto, ele poda. E a que não dá fruto, ele corta. Então são 2 tipos de ferramenta. O machado que corta e a tesoura que poda. Esses mestres são as tesouras. Porque eles vêm para podar o seu ego. Isso aí que você falou está errado. Porque se você não sabe ser corrigido, você não está pronto para corrigir ninguém.
Se você não está debaixo da autoridade de alguém, você não pode ser levado em níveis de autoridade. Você não submete à obediência, como é que você quer que alguém se submeta a você? Então eles, às vezes, já me corrigindo. Agora, pouco tempo agora, eu fiz um post no Instagram. Quando eu terminei de postar, o Joaquim Cantagalli me ligou falando que eu falei assim, ó, que tem pessoas que confundem semente com esmola. Que tem pessoas que estão dando uma esmola e para ele é semente. Sim. Porque Paulo falou que aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, está pecando. Aquela pessoa que tem condição de fazer mais para você e não faz. E ele acha que o que ele está fazendo é uma semente. Não, irmão, você está dando uma esmola. Aí o pastor Joaquim me ligou na hora falando, a sua fala eu entendi. Só que você precisa entender que esmola também é oferta. Porque a viúva também deu da sua profunda esmola 2 moedas. É verdade. Falei, então vou tirar o posto. Não, deixa lá. Mas ratifica isso que a esmola também é oferta. Pastor. Porque Deus não enxerga a oferta como valor, né? Ele enxerga como propósito. O que determina se é esmola ou oferta é a intenção do coração. Do coração, é isso aí. É isso aí. O cara pode estar entregando 500 mil e 6 esmola. E 6 esmola, é isso aí. Ele falou isso aí mesmo. Se ele está querendo fazer barganha com Deus, é uma esmola. E ele falou isso aí, profundo isso aí. É possível, Jefferson, o cara, Deus dá... Aí eu vou falar sobre relevância, né? O cara é um vaso na mão do Senhor, mas daqui a pouco ele já se sentiu que ele é um vaso de ornamentação. Ele já chama a atenção, assim, e a gente sabe que o conteúdo é que é precioso. Verdade. É possível subir ao coração do camarada, Deus abençoar ele, o ministério dele, o nome dele. Porque eu vejo aqui, é a primeira vez que eu te vejo, tem meia hora que eu te conheço. Mas eu vejo um cara muito humilde na minha frente. Mas eu sei que você é engajado na rede social, você é conhecido, mas eu estou vendo aqui uma pessoa muito humilde, reconhecendo suas origens, reconhecendo que está aqui porque um mosaico aconteceu. Sim. De gente que quando você se levanta, é muita gente com você para o altar, entendeu? Que está lá. Mas a gente pode incorrer em erro. Eu sou pastor de igreja local. Vitor Sena, um pregador itinerante reconhecido, um pastor de igreja local. É possível sim o ego entrar em nosso coração e a gente não querer mais ouvir. A gente achar que o conteúdo que a gente tem é suficiente, inclusive para a gente fazer uma comida Masterchef e os outros não tem mais o que alimentar a gente. Da gente excluir ele e falar, não, você não tem mais de Deus para mim. E ele não tem mais de Deus porque eu já recebi tanto de Deus que é suficiente para mim. Esse ego impede o crescimento, esse ego impede da pessoa conseguir mais de Deus, de crescer mais em Deus. Meu Deus, que pergunta pesada. Meio tonelada essa aí. Rapaz, talvez seja o ápice de muitas pessoas porque não saem do lugar. Porque algumas pessoas não evoluem. Por quê? Um dos maiores problemas de Saul foi o seu ego. Por que Saul perdeu a coroa? Porque quando a cabeça cresce, a coroa cai. Legal, hein? Entende? O coração de Saul estava no trono, o coração de Davi estava em Deus. O Saul amou tanto o trono que acabou perdendo Deus, e Davi amou tanto Deus que acabou ganhando o trono. Foi por esse ego que Lúcifer perdeu os céus. Entende? Então, assim, sabe o que eu acho lindo em Jesus? Que sabia tudo, mas vivia como se não soubesse nada. E tem gente que não sabe nada e quer viver como se soubesse tudo. Verdade. Jesus era muito simples. Então, a vida é uma escola. Eu não vou perguntar a idade de vocês, mas eu acredito que pelo menos 2 aqui devem ter a idade maior que a minha. Eu tenho 41. 33. 39. Então, é os 2 aqui, depois eu e depois você. Estou com 38. E olha que coisa, às vezes eu chego em lugares que pessoas mais novas do que eu estão falando e eu estou lá anotando. Porque eu entendo que a vida é uma escola, irmão. Não é todo dia que você está no palco ensinando, não. Então, se você não recebe conteúdo novo, que é uma coisa muito importante para quem ministra. Quando você ouve as mesmas coisas, você vai falar as mesmas coisas. Se você não ouvir coisas novas, e outra coisa, é importante você ser seletivo em quem você ouve. Mas mais importante ainda é você ser humilde para receber essas instruções. Porque às vezes, por você achar que o que você já tem é o suficiente, isso pode trancar você para levar você para o próximo nível. O fato de você ter chegado aqui
e se embriagar com isso, isso pode ser a sua prisão eterna. Aí os muros que você construiu para te proteger acabam se tornando a sua prisão. Porque você acha que não precisa de mais nada, que o que você já recebeu é suficiente, aí você não ouve mais ninguém, não presta atenção a ninguém, não ouve ninguém falar, não vai na igreja para ouvir ninguém pregar, e no final das contas você quer que todo mundo te ouve. Então você nunca terá nada para falar aos homens se Deus não falar algo no seu coração. E às vezes Deus vai usar a fonte que é as Escrituras, mas às vezes Ele vai usar pessoas como fonte também para sua vida. Se você não aprender a evoluir, irmão, você vai ficar para trás. Desculpa falar isso. Uma pergunta nesse sentido, pastor Jackson, é sobre itinerância. Correto. Sou um pastor que Sim. anda muito, Sim. eu imagino. Uhum. E o senhor tem um cronograma, uma agenda em que o senhor, por exemplo, o senhor, não, agora eu tiro um tempo para mim ser alimentado. Legal. Sim, sim. Porque vai muito nesse aspecto também do que o pastor Marcos perguntou, que o senhor está falando muito bem, respondendo muito bem, que é a questão do itinerante. Porque o itinerante anda muito. Demais, Atividade, demais. Atividade, fala muito. Uhum. E ele também tem que ter um tempo para ele. Correto. Ele sentar e ouvir, ele também tem um líder em que ele se espelha, tem um exemplo. Como é que o senhor faz? Como é que o senhor dá conta de administrar isso aí? O que o senhor acha sobre esse tema? E muito importante, primeiro de todos mesmo o cara não podendo parar a agenda dele, é possível ele fazer um network pelo telefone. O cara pode fazer um curso com alguém, porque o cara não vai pregar 24 horas. Na parte da manhã ele está livre. Se tiver alguma conferência, o cara pode entrar online hoje, que a internet nos dá essa vazão, ela abriu essa porta pra gente. Mas a questão também de o cara ir pro culto para congregar, ouvir o pastor dele. Então o que acontece? Por exemplo, toda segunda-feira é reunião de encontro dos obreiros em Belo Horizonte. Embora é um dia muito ruim para os pregadores que viajam, que é o dia que você está chegando. Então às vezes os horários não coincidem, mas sempre tô lá. Segundo, a gente tem um grupo de pastores em Belo Horizonte chamado A Mesa. Todos são pastores de igreja. E lá a gente reúne umas 2 ou 3 vezes por mês para sentarmos. E aí um de nós, o que Deus tem falado do seu coração esses dias? Ministra o nosso coração. E a gente tem ouvido lá, assim, tanto de gente do alto escalão e gente que carrega algo, uma essência tão extraordinária para esses dias. Então eu vejo hoje que não só a internet, mas o querer da pessoa também, ele pode concernir alinhar o seu tempo, entendeu? Para ouvir pessoas, para ser instruído por pessoas, para estar, mesmo estando longe, ao mesmo tempo também estar perto. Para ouvir pessoas. Eu acho que dá para criar tempo dentro do tempo, entendeu? Porque ninguém vai pregar 24 horas. Ninguém vai viajar o mês inteiro. Então dá para sair. Igual ontem no carro a gente voltando, eu vi vocês falando, não, eu tô preparando para ir para Slavec. Eu acho lindo isso. Por exemplo, o pastor Gil tem uma conferência chamada Códigos da Mente. Então eu sou um dos caras que ajudo ele lá. E assim, acho que eu ministrei uma vez só. E todas as vezes eu tô lá só pra ouvir e servir o cara. Pra levar água, pra tirar água, pra botar a taça, pra tirar a taça, pra carregar o livro, ó, no final vai vender. Mas a missão mesmo é parar pra ouvir. Pra reciclar, né? Porque tem coisa que a gente tá falando que já não serve mais. É legítimo o itinerante estipular o preço da oferta? Ou o senhor deixa a critério? O que o senhor acha desse tema? Então, eu acredito que dá pra entrar no acordo. Porque às vezes é desleal você levar um cantor que você dá 40 mil e um pregador que você dá 600. Absolutamente. Entende que o obreiro é digno do seu salário. E eu vou falar com o pastor aqui. Assim, vou falar com o pastor. Eu não dou conta de levar o Vitor Sena, nem você, e não deixar algo que seja relevante para a sua família. Uau. Porque, que me perdoe os pastores aqui, eu não dou conta. É melhor não chamar e utilizar os obreiros que eu tenho. Mas se eu vou tirar você de Contagem, se eu vou trazer você para a minha igreja, se você vai ser uma bênção para a minha igreja, você deixou a sua família, você tem esposa, casado? Tem sim, casado, 9 anos. Casado, 9 anos, É, tem filhos? você pai agora pelo primeiro filho agora. Não, peraí. Você tem uma esposa, Tenho. você tem filhos, você, para um pastor que não sabe, você poderia ministrar cursos na internet e ganhar muito dinheiro. Você poderia. Microfone desse, esse menino aqui filmando, entra lá 500 pessoas pagando tanto e você vai ganhar muito dinheiro dentro do conforto do seu lar, beijando a sua esposa e abraçando seu filho. Sem precisar sair. Sem precisar sair. Aí agora, você se submete a receber o meu convite, você vem pra cá, deixa a sua família, sua esposa, para eu entregar uma oferta que é uma oferta que
com todo respeito, eu acho que foi o Neil que acunhou isso aí, dizendo que existem as igrejas miseráveis, que entrega a igreja miserável e forma o obreiro mercenário. Uau! Que é o cara que fala, eu não vou sair de casa enquanto eu não taxar esse valor, porque esse valor... Então eu tenho que ter essa consciência, o pastor da igreja. Peraí, ele tem uma família, ele tem um filho, ele vem de Anápolis, ele vem de Belo Horizonte. Como é que eu vou honrar esses homens? Uhum. Como é que eu vou fazer com que eles se sintam honrados aqui? Concordo. E o pastor tem que gerir essa quantia de que ele tem ali na mão para que ele utilize o melhor evento, a melhor forma, com o melhor número de pessoas para abençoar. Agora, as pessoas comentam sobre os itinerantes que estipula, e eu acho que tem que estipular. Bate o martelo. Eu acho que tem que dizer, porque você não sabe quem que você está mexendo. Um irmão lá de Roraima, estou dizendo assim, aleatoriamente, pode ser Goiás, pode ser... Você não sabe quem é que está chamando você, meu irmão. E você tem a despesa da sua casa, você tem um investimento intelectual, você tem que vestir a sua esposa, você tem 38 anos de idade. E daqui a pouco você tem 60. Você tem que pensar que você for 20. Não estou dizendo que com 60 anos vai acabar. Não, sim. Mas a bateria já fica diminui, mais claro. Então você tem que já aproveitar o seu melhor momento. O que custa um pregador falar para mim, pastor, dificulta para o senhor passar aqui para mim uma quantia de tanto? Você está sendo honesto. Eu concordo em partes. Eu acho que dá para entrar num acordo. Porque cobrar, só cobra energia. A conta de luz, a conta de água, aquilo é uma cobrança. Não tem como você negociar. Se o valor é 300, acabou, irmão. Não, porque eu gastei pouco, não interessa. Ah, o chuveiro diminuiu que nós tomamos banho, não quer saber. A energia vai cortar se você não... É aquele valor. Por exemplo, a gente sabe de casos de pessoas que não subiu no púlpito porque o valor ainda não havia caído na conta. Aí não. Você entende? Outros, eu não fecho uma agenda, por exemplo, o cara pediu 3 mil, aí o pessoal falou, irmão, a gente tem 2.800, não posso. Entende? Tarifado. Eu vejo esse lado como Judas, que deu preço. 30 moedas. Porque qual o problema do ministério de Judas para o ministério de alguns hoje? É que Judas, os sacerdotes daquela época, eles deram o dinheiro para ter Jesus. O Judas foi o contrário. Deu Jesus para ter o dinheiro. Então, eu prefiro ficar com aqueles sacerdotes que trocaram o dinheiro para ter Jesus. Diferente de Judas, que trocou Jesus para ter o dinheiro. Porque eu não posso fundamentar o meu ministério no dinheiro. Porque a coisa é terrena. Judas não estava lidando com dinheiro, estava lidando com Deus. Todo ministério que o dinheiro se tornou primazia faliu. Entende? Eu acho que dá para entrar numa negociação. Irmão, eu estive em tal lugar, fulano fez isso por mim, estive em tal lugar, fizeram isso por mim. Tem como fazer alguma coisa parecida, irmão? Não dá, irmão. Porque tem lugar que você estipula um valor que eles estão querendo te dar o triplo. Você recebeu o menor porque você pediu. Tem lugar que se você pedir, você nem entra. Não precisa falar. Agora, tem lugar que se você não falar também, você entra de mão vazia e sai de mão vazia. Uma história rapidinha. Fui pregar num certo lugar, não posso falar nomes, por causa de processos. Vai pintando aí. Igual eu te contei aquele dia. Olha, vai desenhando ele ali, cara. Porque ele tá fazendo sacanagem. Eu tava num lugar, guarda isso aí, eu tava num lugar pregando, e era um evento, rapaz, estádio de futebol, umas 20 mil pessoas. Quase que eu falei aqui agora, quase. Quase, vê que quase. Meu nome! Aí eu tinha que pegar um voo de madrugada, porque eu tava indo pra São Paulo, então tava num outro lugar, que era longe. Terminei de pregar, jantei rapidinho, fui pro hotel e bateram na porta. Pastor, a sua oferta. Entregaram. 2 envelopes grossos assim, foi... Tem certeza, irmão? Tem esse aqui, o valor tal, te deram? Eu entrei, tranquei. Quando eu abri, falei, meu Deus. Meu Deus. Eu contei, tinha 40 mil. Nossa. Irmão, você tá doido? Eu liguei pra minha mãe, tamo rico. Deus está conosco. Fiz a maior festa. Meu Deus, é agora. O milagre aconteceu. Meu Deus, as contas. Tava preparando pra casar. Falei, agora acabou, irmão. A minha vez chegou. Liguei pra um amigo que me ajuda lá, o Fernando. Falei, mano, é isso aqui. É um milagre.
2 horas depois bateram na porta. Na hora de sair, pastor, tivemos um equívoco aí, rapaz. Me perdoa, a oferta não era sua, desculpa, era do cantor, botaram errado, mano. A sua é essa aqui, irmão. O envelope diminuiu? Afinou. E aquele envelope de cartão de aniversário, pastor. Aquele envelope de cartão. E pra ligar pro povo de novo e falar. Ó, não, do outro jeito, cara. Eu fui no banco e depositei já. Rapaz, murchou, o envelope murchou na medida do meu coração. Os dois encolheu. Eu falei, meu Deus, pastor, é isso aqui que a gente pode fazer. Então é meio desproporcional, entendeu? Eu recebi um conselho quando eu fui pastorear. Eu sou pastor recente. Correto. Tipo, 6 anos e Ixi. passei por 3 igrejas. Mas quando eu fui pastorear uma igreja com 13 pessoas. Que tem gente aqui que acompanha desde essa época. E uma igreja longe, uma igreja... e alguém me aconselhou, alguém falou algo para mim, que eu guardei isso no meu coração. A ponto de hoje, aqui tem membros meus, ovelhas minhas aqui. Rafael, o Taire, que o Osmar foi, hoje está com um pastor que é muito amigo. O Gabriel, minha ovelha. Então aqui... E eu até o dia de hoje, eu posso dizer para você, em 6 anos, eu nunca olhei um relatório de dizimista. Uau! Porque eu sou pastor de alma, não sou pastor de dizimista. Uau! Não quero... Não, mas a renda aqui deu tanto. Tá bom, então, deixa eu assinar. Assino. Uau! Não quero saber quem é que dizima e quem não dizima. Quem quiser ser abençoado, dizime. A sua vida vai refletir a sua fidelidade com Deus, mas não sou eu. Eu, na verdade, gostaria muito que a minha igreja tivesse um conselho financeiro e só depositasse minha plebenda e eu nem soubesse. Mas como institucionalmente eu preciso carimbar e assinar, então eu ainda faço isso, mas eu não queria mesmo, não quero. Por quê? Por causa de um conselho de um familiar meu. Ele falou assim, ó, você vai fazer só evangelho agora. E quem faz só evangelho coloca Judas como tesoureiro. Uau! Repete aí que isso aí tem que... Então, repete aí. se você for fazer só evangelho, só reino de Deus, Uau. você pode colocar até Judas como tesoureiro. Porque você não está com a motivação no dinheiro. Uau. Você está com a motivação no Uau. evangelho. Ontem nós dentro do carro falando de um pastor, e ele estava com um pastor, pastor nacional, todo mundo conhece aí. Falou que estava andando com esse pastor aqui e o telefone do pastor não parava de cair pix. Não parava. Ele falou assim, vamos trocar de celular? Brincando. E parava de cair pix. E o cara não corre atrás de dinheiro. E o dinheiro correndo atrás do cara. Pastores, quando Jesus nasceu, os magos trouxeram dinheiro, trouxeram ouro. Jesus não foi atrás da riqueza. A riqueza vem até ele. Todas as pessoas que correram atrás do dinheiro se perdeu no caminho. Isso é muito lindo que você falou. Jesus falou com Judas, você põe a mão no dinheiro que eu ponho a mão nos enfermos. Jesus nunca se perdeu. E Judas, por causa do dinheiro, se perdeu. Porque Judas não estava lidando com o dinheiro, estava lidando com Deus. Na hora dele escolher o Deus certo, ele escolheu o Deus errado. Pastor Jacques, o que você acha dessa desproporcionalidade de eventos cristãos em que se chamam os artistas da música para ganhar, por exemplo, Isso aí, ó, que você falou. 40 mil e paga, sei lá, Uma R$1.000, linharia R$2.000 pro pro pregador, pregador. vergonhoso. O que o senhor acha sobre isso? Meu Deus. Vergonhoso. Displicente, né? Desproporcional, né? É. Igual outro dia eu falei pro Jacques. Eu falei que uma determinada pessoa me chamou para pregar e quando ele vai pregar no lugar ele gosta de ser honrado. Mas quando você vai pregar lá ele não quer honrar. Aí eu falei, aí ele perguntou, o que você cobra? Eu falei, eu queria ser honrado como você gosta de ser honrado. Nesse dia ele ficou calado. É o que eu falo para muitos. Tem muitos que querem ser honrados, mas não honram. Isso. Olha, Você acha, pastor, você, que eu também passou vídeo, eu queria que você dê a sua opinião, pastor Jacques. Você acha que é mau caratismo do pastor que chama, que aceita pagar, aceita que um seu líder, por exemplo, um vídeo de jogos, de jogos paga 40 mil para um cantor e R$1.000, R$2.000 para um pregador, para um preletor, e talvez o preletor
de nível, vamos dizer assim, nível técnico, na palavra, na retórica, no estudo, é até maior do que aquele cantor. Aquele cantor não é tão... Sim. Mas aí tem essa proporcionalidade, você acha que é mau caratismo do cantor, da classe artística gospel, do pastor, ou tem aí é um pacote completo que acontece? Eu vejo, na minha opinião, uma falta de entendimento. Por quê? Você falou um negócio interessante aí. Napoleão Ribeiro Falcão falou o seguinte. Ele disse assim, que o cantor vai cantar uma música que todo mundo já sabe. E a música, o que que é? Nada mais, nada menos, você expressando o seu louvor, a sua adoração, a sua devoção para Deus. Porque o seu louvor não muda ele. Muda? Não. Você pode falar palavras lindas e Deus vai continuar o mesmo. A palavra é o contrário. O pregador pode pregar a mesma mensagem hoje, irmão. Mas se ele for num outro público e pregar a mesma mensagem, sabe que o povo já fecha a cara. Então ele vai ter que estudar. Só que tem um detalhe. Uma palavra que sai daqui, irmão, pode transformar milhares de vidas ali. E não estou falando que a missão do pregador é maior do que a do cantor, pelo amor de Deus. Só... Mas se o Dr. Marco Lloyd Jones estivesse aqui, ele ia dizer que sim. Eu acredito também. Outras pessoas falariam. Eu só estou falando aqui para evitar polêmica, mas eu sei. No livro Pregação e Pregadores, a pregação, ela tem superioridade. Eu acredito nisso. E Jesus, no ministério dele, cantou um hino só. E tendo cantado um hino, foram para o Getsemane. Na prisão de Paulo, eles oravam e cantaram hinos. Mas no ministério de Jesus, ele cantou um hino. E quando Jesus nasceu, os anjos veio e desceram e cantaram, celebraram também o hino. Mas o ministério de Jesus todo, o fundamento foi o quê? As Escrituras. Ensino, a palavra. Porque, irmão, as pessoas não precisam ler a Bíblia para tirar coisa dela. As pessoas têm que ler a Bíblia para ela arrancar coisa das pessoas. Você não pode mudar uma vírgula que está aqui dentro. Mas uma vírgula que está aqui dentro pode mudar tudo que está aí dentro. Então são palavras que te direcionam para a eternidade. Então veja assim, por exemplo, você vê as pessoas que reclamam muito. Ah, o pregador ganhou 2.000, 3.000. O cantor ganhou 5.000. Irmão, imaginem nós reclamando disso. Vamos colocar aí o Gustavo Lima. 800.000. Cara, mas eu sei que quem vai ajudar eles é a prefeitura. Eu sei, irmão. Que a prefeitura tem mais dinheiro que a igreja. Só que eu não tô falando das fontes. Eu tô dizendo que o ímpio dá de mão aberta. Voluntarioso. Não, eles têm prazer. Quanto que deu? 850.000. Lá. Tranquilo. E já no meio gospel, no meio evangélico, no meio cristão, às vezes é uma resistência. Tem lugar que você vai que vou mandar o Pix depois. E aí? O Pix foi chegar. Não chega. E quando chega não faz nem barulho, tão pequeno que é. Brooklyn, 1987. Quando chega não faz nem barulho, Pix. É, Tá no mais alto, voltando, tá tão silencioso. Tá tão silencioso que chegou, mano. Chegou aonde? Chegou aí. Não ouvi, não. Olha aí que chegou aí, pô. Foi tão silencioso. Então, assim, por exemplo, eu acho que o cantor, assim, ele vai falar sempre, né? Cantor é uma cultura do Brasil. O cantor pedir oferta maior. É uma cultura também que os pastores, os coordenadores de evento, vocês sabem disso, eles vão dar, não tem jeito. Isso nunca vai mudar no Brasil. Agora, às vezes é um absurdo, assim, o monte de regalias que eles pedem, que são coisas desnecessárias. Isso são coisas, assim, que não tem relevância. Eu vejo que o coração, eles não entenderam. Por isso que eu falo sobre entendimento. Não entendeu. Ah, eu quero 7 maçãs verdes, 7 toalhas brancas. Por favor, irmão. Você não tá... Você tá entendendo? Coisas que não tem relevância, não vai mudar a vida de ninguém. Cara, vai lá, faz o seu papel, faz o seu trabalho, entra num acordo, que não tem como falar de acordo, porque eles nunca vão querer reduzir. Acostumaram com o padrão de vida, não tem como descer. Padrão alto. Não tem como descer, mano. É um assunto polêmico, não tem como descer. Fazer evento não é fácil. Não é fácil, não. Eu entendo quem coordena, eu entendo também os cantores, que eles precisam, eu sei disso. O cara tem equipe, tem gravação, é muita coisa. Por exemplo, vou falar de 2 amigos meus que é pessoais mesmo, Wesley Santos e o Eli Soares. Os caras tocam, eles têm os caras pra contratar, tem o guitarrista. Eu sei que é muita coisa, tem o baixista, todos eles têm família. Então eu sei que é uma demanda em cima disso aí. Mas eu acho que tem coisa que dava pra gente entender de um outro ângulo, entendeu? E eu creio que o reino ia avançar. Só que as pessoas estão sempre preocupadas no pé de meia, que é o amanhã, e aí... E tem pregadores, você citou aqui nomes de cara que já foi para outros países e tal, mas no final você citou o quarto que
seria o seu amigo que tá lá na igreja, que é muito profundo, mas ele tá lá e ele não tem, vamos dizer, nem rede social, cara, parece. Que é o Maurinho Tolentino. Maurício. Maurício. Ô, Maurício, é você que eu quero convidar aqui pro podcast pegar pra minha igreja. Nossa, Maurício é demais. Ele falou que o poço é mais embaixo. Vai mandar seu WhatsApp, eu vou trazer você aqui, porque você é uma bênção nas mãos de Deus. Meu Deus do céu. Então existe gente, existe pessoas. Eu vou fazer uma conferência do Blackcast e eu liguei para um rapaz no Mato Grosso, que eu sei que em teologia pentecostal, no Brasil nós temos bons nomes. Eu estou trazendo o Gutierrez, que é um cara muito bom. O Kené Terra, que é muito bom, o Pastor Enoque e outros mais. Mas eu pensei, eu vou trazer também umas pessoas que são anônimas, mas não é porque são anônimas que está abaixo, muito pelo contrário, porque 500 pessoas que vão assistir vão se surpreender com ele lá. Uau. Vão se surpreender. E eu observo que no Brasil também existe muitos anônimos. Muito cara que é maravilhoso, que tem conteúdo maravilhoso, que são homens de Deus e não recebe convites, não tem network, não faz relações públicas. Mas eles são tremendos na palavra, são homens de Deus. E parece que um cara ou outro fala, meu irmão, vou te apresentar. Você vai... Existe no meio da pregação aqueles que são apoios, que fala, não, eu vou te levar, vou pôr você lá em Anápolis, você vai lá em Goiânia, na igreja do pastor Marcos Sérgio, você vai... Ou não existe, ou existe uma competiçãozinha. Gente, esse trem vai dar. Não, calma. Deixa Deus te usar. Meu Deus do céu. Vocês estudaram pra fazer essas coisas? Fala tudo. Fala tudo, Entrega tudo. Eles vieram, como diz o mineiro, assim, eu vou Preparado. rasgar. O mineiro fala assim, eu vou rasgar a taioba. É. Conhece a taioba? Sim. Aquela folha que quando você rasga, ela não fica igual a alface, ela vai direto assim. Nossa, é pesado demais isso aí. Tipo assim, cara, é muito complicado. Porque eu não sei aqui com o Vitor, mas vou falar da minha experiência. Sim. As pessoas têm medo de perder o lugar. As pessoas querem o ninho só para elas. Não todos, mas uma boa parte. No mundo da pregação, as pessoas conseguem falar mal do outro uma inverdade. Só para esse não convidar o cara. Sim. Ou então, por exemplo, sabe que você é amigo de fulano. O cara quer entrar na relação exatamente para desvincular vocês. Para você não ter mais acesso. Porque eles querem governar o ninho. Só que eles esquecem que o ninho não é mais alto do que o voo. Que quando você se apega ao ninho, você esquece de voar. Entende? Por exemplo, aqueles 4 homens que levou o paralítico, eles não têm nome. É verdade. Eles não têm nome. São anônimos. Anônimos. Mas eles carregavam um propósito. A gente não pode te curar, mas a gente vai te conduzir ao caminho da cura. E detalhe, nós vamos subir com você. E se a gente não ficar lá em cima, a gente vai botar você lá em cima. A nossa missão é te levantar. Agora a gente tem que entender uma outra coisa também. É que quando Jesus estava no deserto, isso é muito forte. O Espírito levou Jesus ao deserto. E Satanás levou Jesus para o monte. Então nem todo deserto é o diabo que te leva. E nem todo monte é Deus que te conduz. E outro detalhe, Satanás colocou Jesus no monte, então significa que nem todo mundo que está em cima foi Deus que levantou. Irmãos, vou falar aqui que talvez vocês, como a gente viaja, o que tem de gente anônima. Espetacular. Que o Brasil não conhece. Verdade. E uma das coisas, às vezes, que Deus me fala, sabe o que é? Que às vezes é melhor eles anônimos para Deus não perdê-los. Amém, Jesus. Amém. Pois eu prefiro ter a sua alma no céu, no anonimato, do que perder você e você ir pro inferno famoso. A menina na casa do Naamã não tinha nome, mas tinha uma mensagem. Então é melhor ser um anônimo de perto do que um famoso no chão. A menina não tinha nome, mas ela carregava uma mensagem. E hoje é um problema. Que essa questão da conexão, existe o interesse, pastor. Sim. Porque existe a oportunidade e o oportunista. Os interesseiros. Que os interesseiros, eles não veem a aliança como um propósito. Por isso que a bajulação e a honra têm a mesma roupa, mas não tem o mesmo coração.
não tem o mesmo propósito. Então vai ter pessoas que vai querer colar em você, não porque viu você, Deus em você, não porque viu que você é um homem de Deus, não. Ele vai colar só por causa de uma oportunidade. E se essa oportunidade não aparecer, irmão, você não presta. É verdade. Então ele não quer ser seu amigo pelo que você é, quer ser seu amigo pelo que você proporciona. Se você não é um trampolim para ele, não serve. E eu quero falar uma coisa aqui que é muito importante. Não faça das pessoas um trampolim. Porque o problema do trampolim é que é a mesma velocidade que você sobe, você desce. O trampolim te joga para cima, mas ele não te sustenta, ele não te mantém. Deus chamou para você ser uma porta de acesso, uma ponte. Porque a ponte não te ensina apenas você conectar de uma rua a outra, mas ela te ensina a andar sobre as águas. Então, às vezes, tem pessoas que poderiam fazer mais, cara. Uma ligação. Olha, eu vi um rapaz pregando aqui hoje, você precisa levar na sua igreja. É uma ligação, por exemplo, estava em São Paulo agora, uma grande igreja lá, fui pregar e quando acabou a gente foi jantar, o pastor falou comigo. Olha aqui o que o pastor falou comigo. Gente boa, pastor. Já está o nome dele aqui, mas não vou citar não. Ele falou assim, ó, eu pedi o seu telefone para 6 pregadores. 6 pregadores eu pedi o seu número. Eles falaram, vou te mandar daqui a pouco. Ih, rapaz, tô sem telefone aqui, mas eu vou te mandar. 6. E depois eu mandava no WhatsApp. Tem como você mandar o telefone daquele pastor? Tal, eu vi ele pregando, eu gostei. 6, não mandaram. Meu Deus. Então, e depois vão falar de reino. Não entenderam. Cara, não entenderam. Não entenderam. Não Não entenderam entenderam. E aí mostra que a aparência de amizade não condiz. Porque muitas vezes eu falo, não, você é meu amigo. Come do prato. Mas na hora de eu promover você, na hora de eu ver você melhor do que eu, aí eu fecho o coração para você e o que eu puder para gerar um obstáculo para você não chegar lá, para você não ter proeminência, isso é muito ruim. Você gosta sempre de citar personagens bíblicos, mas Isabel viu isso. Ela viu que havia um milagre dentro dela. Ela viu que aquele milagre era poderoso, que iria fazer uma grande obra, mas ela olha para um adolescente e fala, olha, você é bendita, mais bendita do que todas as mulheres, inclusive a mim, porque eu estou gerando o milagre, mas você vai gerar o milagre dos milagres. Você vai ser maravilhosa, minha filha. Uau. Então, uma coisa é verdade. Olha, Deus está operando em mim. Deus está abençoando. Eu estou sendo uma bênção, mas você está mais ainda. Uau. Através de você, muito mais gente vai receber esse milagre. Forte. A partir de você, muito mais. Eu me alegro com isso. Se eu não for, estou feliz por você estar indo. Isso. Se eu não falar, estou feliz por você estar falando. Você me representa. Se nós 4 aqui não chegar lá, mas perfeitamente. o menino ali chegamos junto com ele. Legal. Chegamos, tamo junto. Ele tá lá, representa a gente. Comeu com a gente lá no chão, bebeu água com a gente lá no chão, tava no animal com a gente lá, mas um dos nossos chegaram. Um amigo meu, goleiro, joga no Avaí, Gledson, um beijão pro Gledson aí. Treinamos junto. Cara sensacional e tal. Deus me levou para o ministério. E levou o Gledson pro mundo. O Gledson é goleiro. Legal. Mas representa a gente, tá lá. Sim, tá lá. Entende? E eu fico feliz por isso. As pessoas, você falou um negócio extraordinário. As pessoas não sabem celebrar vitórias alheias. As pessoas não sabem comemorar triunfos dos outros. Começa a perceber a pessoa quando outras estão celebrando. A reação fala muito sobre si. Pessoas que estão prontas para subir no pódio quando o troféu é deles, mas não têm humildade de bater palma quando a vitória é do outro. Por isso que quando José foi chegar na casa de Faraó, Faraó foi dar um colar para ele. Gente, isso aqui é extraordinário. Copa do Mundo é diferente de Olimpíadas. Copa do Mundo se luta para ter um troféu. Olimpíadas se luta para ter uma medalha. Quando José chegou no palácio, o Faraó falou, vou dar um cordão para você. Vou dar para você um colar. E toda vez que você vai receber uma medalha, primeira coisa que você precisa fazer, Se curvar. Abaixar a cabeça. abaixar a cabeça. Claro. Pessoas não sobem no pódio porque não aprendeu a abaixar a cabeça. Entende? Então, mesmo eu não indo, cara, eu preciso interceder por quem tá indo, porque os pais são arcos, os filhos são flechas. Tudo que Deus começa nos pais, ele dá continuidade nos filhos. Você percebe que a flecha, antes dela ir para frente, ela vem para trás? Porque o primeiro chamado não é ide, é vinde. Então, primeiro, antes de você alcançar nações, você precisa alcançar ele. Porque ele vai te dar as diretrizes para você falar para as nações. Entende? Então, se eu não entender isso, todas as vezes que Deus estiver levantando alguém, eu posso ser pé de tropeço. O que teve de gente que entrou no meu caminho para eu parar de pregar. Já me chamava de vagabundo gospel. Sim. Já me chamava de malandro evangélico. Não trabalha. Vai casar como?
não trabalha, é vagabundo, não faz nada. O dia inteiro no monte, vai de manhã no monte, vai de tarde no monte, faz nada. Coitada dessa menina que entrar na vida desse cara. E como é que Deus é maravilhoso. Hoje a gente sustenta essas pessoas. Graças a Deus. Você entende? Como é que as coisas assim, aconteceu com José. José. Os irmãos e depois o José teve que sustentar eles. Senão ia morrer Pastor de Jacques, fome. eu pensava que não existia. Mas existe numa proporção muito grande. Ciúmes ministerial. Meu Deus. Vocês querem entrar nisso aí, gente? Vocês estão prontos mesmo? Tamo, eu quero ouvir. Ciúme ministerial. Porque quando eu estava numa igreja de 13 pessoas, Pastor Marcos, Deus vai te abençoar, meu irmão. Ó, Deus vai te dar graça. Vai vir um músico aqui para te ajudar. Não, você fica tranquilo porque Deus vai te ajudar. Assim, olha, todo mundo é amigo. Quando você está passando dificuldade no ministério, com uma agendinha lá muito difícil, Pequena. 2 por mês, você vai equilibrando as finanças ali, você vai... Ali chega os amigos, não, ó, vai dar certo, vai dar certo. Mas na hora que Deus começa a colocar você... Mudou, fulano mudou. Aquela humildade foi embora, acabou. Por quê? Engraçado isso que você falou, né? Lembra quando Jesus falou com o paralítico, Jesus tirou o paralítico da cama e perguntaram para ele assim, uai, mas você não pode carregar a cama? Ah, então quer dizer que até agora, 38 anos, a cama podia me carregar. Agora que é a hora de eu carregar a cama, eu não posso? Quer dizer, tem gente que quer ver você na mesma. Eles não querem ver você em um nível maior. Por quê? Eu vou falar de pastores, pastor de igreja. Uma das coisas mais difíceis de acontecer na minha vida é eu pregar numa igreja que o pastor é recém-chegado. Sim. Ele destrói a imagem do outro pastor. Verdade. A maioria é isso, detona. Olha, o outro pastor fez isso, olha um monte de Uma feiura. Ridículo isso, eu não quero saber disso. Eu não tô ali para isso. Então, se ele fez tudo de errado, irmão, só se corrige o errado fazendo certo. Quer corrigir o errado? Faz o certo. Por exemplo, você falou questão de ciúmes aí. Hoje a internet é uma loucura. O cara quer denegrir você, você fala uma vírgula, eles mudam, interpretam aqui, porque eles sabem que denegrindo a sua imagem, eles estão ganhando ibope e você está... Então tem gente se alimentando disso. Você já percebeu, pastores, que o urubu não mata a presa? Espera ela morrer. Ele não tem poder suficiente para matar, mas ele espera morrer para comer a carcaça. Entende? Então, quando você não sabe quem você é, você vai ter ciúme de quem os outros são. Enquanto você não entendeu o que você carrega, você vai sofrer pelos sucessos alheios, porque você não é realizado em si. Entende? E última coisa que eu acho engraçado é que quando você leva o ministério para o lado da competição, revela quão incompetente você é. Sim. O plano de Deus não é fazer você ser melhor do que os outros. O plano de Deus é fazer você ser melhor de quem você foi ontem. Todas as vezes que você supera a si mesmo, irmão, ninguém te para. Entende? Você só precisa saber quem você é. Às vezes tem gente que não vence batalha porque tá tão de olho na espada dos outros que esqueceu de afiar sua própria espada. José sonhou. Vou falar em cima do que você tá falando. José sonhou. O padeiro sonhou. O copeiro sonhou. Faraó sonhou. Os únicos que não sonharam foram os irmãos de José. Verdade. Porque estava tão focado em matar o Zé que esqueceu até de sonhar. Tá assim de gente, ó. Com tanta inveja, com tanto ciúme de quem prega. Igreja que começou com 13 pessoas. Eu vou falar igual você. Uau. Uau. Pastor Jacques, o senhor não acha que isso... Você não acha que essa questão também está um pouco numa confusão que se tem? Eu vou pedir sua opinião sobre isso. Que é uma confusão que se faz entre carreira gospel e ministério. Uau. Porque o ministério é um chamado que eu penso. Nós temos um ministério, é o plano de Deus para os homens, que é estabelecer o reino dele aqui. Correto. Então, se você faz e eu não faço, glória a Deus por isso. Agora, se o pastor Vitor faz e você não faz, glória a Deus por isso. Alguém está fazendo. Deus está chamando a gente para um ministério único, que é o estabelecimento do reino dele. Uau. Independente de quem faça, Deus irá chamar. Verdade. Não é? Você não acha também que existe um pouco esse pessoal que fica com ciúme gospel? O ciúme ministerial não é gente que está preocupado com a carreira gospel dele, em vez do estabelecimento do reino de Deus na terra, o cumprimento da palavra. Porque o senhor está preocupado em estabelecer o reino dele. Eu vou propagar o evangelho, se eu não fizer, Deus vai levantar outro. Assim que Deus faz. Para Moisés, não, você tá muito irado, então levanta outro para entrar na terra. Uau. Você não está preparado para isso, então eu tenho.
Ninguém é insubstituível, não é, pastor Uou. Jacques? O que o senhor acha? Não tem uma confusão aí entre? O que o senhor acha disso, dessa Então. questão de... Teve gente hoje, principalmente na área da itinerância, confundindo que eu estou montando uma carreira, estou mas criando meu tem os patrimônio... pastores também. Ah, não é. Eu só vou Montando- falar, mas não quis falar porque esse Vai cara... lá, dele, vai né? lá. Montando uma... Montando um patrimônio gospel. Meu Deus. Patrimônio para si. E perde um pouco o foco. Por que eu fui chamado? Eu fui vocacionado não para montar meu patrimônio, eu fui vocacionado para levar o evangelho. Uau. O que o senhor acha disso também, dessa confusão? Então, o senhor falou sobre a questão de Jesus recebia dinheiro, gente. Isso é óbvio. É. Jesus Sim. recebia dinheiro. Sim, Para você ter um tesoureiro, irmão, a entrada é boa. sim. Não, ninguém recebe. Como você vai pôr o tesoureiro onde não entra nada? verdade. Entra alguma coisa. Só que quando Pilatos prendeu Jesus, Jesus falou assim, ó, o meu reino é a verdade. O meu reino não é deste mundo. Aí Pilatos falou assim, o que é a verdade? Jesus não respondeu. Pode ler no texto. Jesus não responde. Eu nunca entendi por que Jesus não respondeu. Muito simples. Pilatos não soube fazer a pergunta. Ele perguntou o que é a verdade. Se ele perguntasse quem é a verdade, porque a verdade não é uma palavra, a verdade é uma pessoa. Então o que acontece? Jesus não montou um patrimônio. Jesus estabeleceu o reino. Eu sei que alguém vai falar assim, cara, vocês não podem deixar só o espiritual e deixar o profissionalismo. Porque o profissionalismo é excelente, irmão, desde que não seja prioridade. Porque o que sustenta não pode, o profissional não pode sustentar o espiritual. Não pode sustentar o ministério. O ministério tem que sustentar o profissional, que é uma prova. Olha que excelência. Microfone top. Isso é profissionalismo. Câmera top. Profissionalismo. Só que o conteúdo aqui não é profissionalismo. É espiritual. Entende? Só que quando você foca mais no profissionalismo, automaticamente você se despenca no espiritual. É onde as pessoas se tornaram mais razão do que espiritual. A pessoa fecha um acordo mais no retorno que vai dar para si do que pessoas que vão ser alcançadas, vidas que vão ser transformadas, pessoas que vão ser edificadas, casamento que estava quase Acabando, você resgatou. Deu uma foi só lá, palavra. exato. Você foi lá com um propósito, com uma missão e essa missão foi cumprida. Ou seja, então para mim, quando volto para casa, a missão não é e aí, quanto que chegou? Quanto que entrou o Pix? Porque, como o Pix está no nome da minha esposa, tem hora que eu nem sei o que entra. O propósito é, alguém liga e fala, tava pensando em suicidar. Isso é... Hoje, de madrugada, eu recebi uma mensagem dessa vigília aqui hoje, que alguém falou comigo, mandou uma mensagem falando, eu não ia suicidar, mas veio na minha mente. Meu Deus. E quando você falou lá sobre os 3 que Jesus não podia ver velório, que as 3 ressurreições do ministério de Jesus, a filha de Jairo, filho da viúva de Naim, Lázaro. Filho de Jairo dentro de casa, filho da viúva de Naim no caminho e Lázaro no cemitério. Ou seja, os lugares eram diferentes, mas quem ressuscitou mesmo. Então, o funeral começa em casa para chegar no cemitério. Então, Jesus conseguiu passar nos 3 lugares diferentes e fazer a mesma coisa, dar vida. Então, o propósito de um vocacionado não é gerar renda para si, mas é levar vida. É transmitir vida para a cidade. É o ímpio olhar para você e falar assim, cara, eu não vejo um cifrão na sua vida. Eu não vejo no seu ministério um cifrão. Eu vejo no seu ministério a essência do céu. Quando você abre a boca, eu fico empolgado. Eu quero saber o que você vai falar. Porque as suas palavras trazem vida, produzem fontes de vida. E não... Exato. E não que você vai receber. Que senão você se torna tão racional que você fica mais apegado nas coisas terrenas Isso. do que das eternas. Glória a Deus, é isso aí. Quando você perde o foco nas eternas, você se abriga, você se embriaga. Uma coisinha rapidinho sobre Noé. Quando Noé saiu da arca, ele construiu, ele plantou uma vinha. Depois que ele plantou uma vinha, isso é muito sério, gente. Ele tomou um lá e Cajibino e ficou doido. ficou E doido. nu. E o texto diz que ele tirou a roupa. É. Esse é o problema. É que, primeiro, tem muita gente se embriagando com as suas próprias colheitas. E segundo, quando nós nos embriagamos, primeira coisa que a gente vai expor é a nossa intimidade. A gente... Pega um probleminha aqui, mas... É, normal. Ao vivo, ao vivo. Ao Quem vivo fa- pode, Alô, mano. Faustão, ao vivo, quem Aqui, faz? mano. Quem Agora deixa eu apertar você, pastor Jackson. Lá vem. Mudando um pouco de assunto, mas eu sei que o senhor é engajado nas redes sociais, o senhor anda muito aí. O que o senhor acha? O itinerante e a pessoa, o obreiro aí, o pregador, o cristão que foi vocacionado para a palavra e que é engajado nas redes sociais e que roda o Brasil, o quiçá o mundo, principalmente nessa época que nós estamos passando agora, nessa semana pós primeiro turno de eleição, tem que se posicionar o cristão? Claro que tem que se posicionar. E qual a sua posição? Pode discorrer que eu queria saber Então, um pouco mais sua posição. não vai me política. apertar não. Não, vai senhor me já- apertar não. O senhor tem lado. Claro. Primeiro que o problema de você ficar em cima do muro, que a queda pode ser grande. O muro não pode ser sua casa.
Não pode ser sua casa. O detalhe é, a gente sabe o que já aconteceu durante 18 anos nessa nação. Uhum. E hoje o que acontece? A nossa ideologia, o nosso coração, as nossas ideias, as nossas diretrizes é muito clara. Talvez seja a eleição mais clara de todas. Mas o que as pessoas ainda não estão pedindo a Deus é discernimento. Porque olha só pra você ver. Eu posso citar nome? Pode. Eu vi o Lula falar sobre aborto. Falou que isso aí é coisa de saúde pública que a pessoa pode decidir por si mesma. Que a mulher tem o seu corpo e suas regras. Mas quem tá lá dentro não tem regra, porque ainda tá com formação, tá crescendo. Então não responde por si, por isso que tem a mãe. Então é uma covardia com o inocente que é indefeso, ele não pode defender a si mesmo. Por isso que existe leis, por isso que existe governo, para defender os inocentes. O governo entra nisso aí. O que acontece? Todo sistema que é imperialismo, ele definha uma geração. Uhum. Nós estávamos junto com 2 venezuelanos. E eu falei, por que vocês não estão lá? E os caras, 3 faculdades, irmão. Os caras falaram, a gente vai morrer lá, irmão. Tu sabe o que é comer no lixo, não ter comida em casa? Meu Deus. A gente tem que sair correndo. Eu falei, se eu voltar pra lá, eu vou preso. Porque, olha só, como o comunismo chegou, fizeram a pergunta pro Billy Graham. Por que Deus derrubou, ou por que Deus permitiu as torres do World Trade Center cair? Uhum. E o Billy Graham estava doente. E falaram para ele, responda, já que o senhor foi conselheiro de presidentes, Bush pai, responda para nós. E ele estava debilitado, falou com a filha, vai lá e responde por mim. A menina chegou e falou assim para a imprensa, virou e falou assim, como é que é a pergunta? É onde Deus estava quando ele permitiu as torres do World Trade Center cair? Ela virou e falou assim, no mesmo lugar quando vocês tiraram a Bíblia das escolas. No mesmo lugar quando vocês tiraram o hino, a oração dominical, da oração do Pai Nosso das escolas. No mesmo lugar quando vocês tirou o princípio da família, das famílias dentro da escola. Quando vocês foram tirando, minando as coisas até arrancar Deus da nação. Agora vocês querem a proteção dele? Então, a minha falha é a seguinte. Temos muitos pastores posicionando. Falei isso com ele hoje. E eu tô falando de pastor sério, irmão. Tô falando de homem de Deus. Homem que ora, você dá um nome aqui só. Luciano Subirá. Homem de Deus, irmão. Homem que você olha e é uma vida libada. Não tem nada a dizer um homem desse. O homem de Deus. Aí a pergunta que fica pra galera que tá querendo votar em Lula. Será que esses homens, todos eles estão errados? Será que todo mundo aí tá errado? Que ninguém deles não tá tendo visão pra enxergar? O que Lula fez, Lula foi preso. Ele teve 70 delações premiadas. Devolveram bilhões, não estou falando de milhões, não, bilhões. Pessoas, para baixar a pena, entregou ele. 6 bilhões devolvido. Só que, né, tem mais. Sim. E aí o que se devolveu 6, imagina o que não tem, o que não roubou. Não é? E aí o que acontece? O país hoje, nós passamos por uma pandemia, está de pé. A guerra na Europa que influenciou o mundo, o Brasil está de pé. É a primeira vez que nós temos um presidente que dobra o joelho. E outra coisa, o Bolsonaro não é presidente dos crentes, ele é presidente da nação. De todos. Ele não fez compromisso com a igreja, ele fez compromisso com o país. E o fato dele não ser cristão, no fato dele você não gostar do nível do cristianismo dele, isso não pode excluir ele pelo propósito que ele tem, que ele carrega. E é um cara da verdade. Porque tá lá 28 anos e nunca foi preso por corrupção. Tá lá 28 anos e a sua vida na corrupção nunca foi manchada. Entende? E outra coisa que é o mais importante de tudo isso, é que as pessoas não estão enxergando o amanhã. É verdade. Porque é o que ele falou comigo hoje no carro, falou umas 4 vezes, ele falou, as pessoas estão votando achando que é brincadeira. E o que é mais patético é que o sistema comunismo, a esquerda, tenta destruir a família e depois os pastores que votam na esquerda, vai pregar o que sobre família? Você vai falar o que sobre família? Com qual moral, né? Você não tem moral para falar sobre família, porque você tá vendo a ideologia dos caras. Ah, vamos fazer um banheiro unitário só, um homem e mulher pode usar o mesmo banheiro. As cartilhas que tentaram entrar nas escolas, infiltrar nas escolas. Meu Deus do céu, o aborto pode vir que é normal, vamos legalizar as drogas, cada um pode fazer o que quiser. Quer dizer, não tem leis, não tem regime, então pode fazer o que quiser. Todo o sistema em que o governo da esquerda governou um país, veja a mente da população. As pessoas estão aprisionadas, pessoas estão suicidando. Entende? Então o que acontece? É muito simples. Nós estamos orando para que Deus venha. O Bolsonaro não é o melhor homem do mundo. O bom dele é que ele reconhece que ele tem falhas. O bom dele é que ele conhece que ele é limitado. Eu não sou muito bom de economia, por isso que tem um Guedes do lado dele. Entende? Só que o que acontece? Ele não é o presidente da igreja. Mas ele tem uma pessoa do lado dele.
que faz parte da igreja. Entende? Então, por exemplo, o Lula, quando ele teve a oportunidade, ele foi num terreiro de macumba. Fez o trabalho, o despacho. E agora, no Entendi. início da eleição, não sei se vocês viram uns vídeos, um cara passando com um monte de pai de santo, fazendo Vi. despacho, invocando demônios. No cemitério eu vi. Exato. Vi esse vídeo. E o mais triste é os demônios, as leis luciferianas, das Wiccas, um monte de gente se organizar, se fazer jejum e se proclamar. Prepararem. E a igreja não. Agora, olha que coisa triste. Nós nunca nos unimos à igreja. É. O diabo não encontrou uma forma de destruir a igreja, mas ele encontrou um meio de nos dividir. A igreja não tem unidade. Não estou falando de placa denominacional, não, irmão. Coração. Os pastores da cidade, eles têm guerra um com o outro. Pode ver que a maioria dos conselhos pastorais, às vezes um não gosta, não vai com o outro. Os conselhos da cidade, o conselho de pastor. Tem cidades que não dá certo. Tem cidades que é uma maravilha, que é perfeito. Então o que acontece? Até suei, porque agora mexeu comigo. Ué, irmão, é isso aí. Por quê? Porque nós precisamos entender que a unidade faz a força e quebra um sistema. Isso. Entende? Porque todo sistema só foi rompido por alianças. É. Por que ninguém conseguiu destruir? Por que ninguém conseguiu destruir a ideologia de Jesus? Porque ele veio aliançado entre o Pai, o Filho e o Espírito. Entende? Nós não temos dois olhos, mas só enxergamos uma coisa de cada vez. Deus não dá duas visões, Deus só dá uma visão. Entende? Aonde há duas visões, há uma divisão. Aonde há uma visão, há uma unidade. Então as crianças que estavam sofrendo, Lula cantando mentira lá, falou várias absurdas. E o detalhe aqui está tão claro, mas as pessoas não veem porque falta discernimento. É muito Parece claro. que tá com venda nos olhos. Exato. E eu quero dizer uma coisa aqui, aproveitando as pessoas que estão assistindo, aproveitar essa oportunidade. Cada um tem o seu direito de manifestar. As pessoas precisam ser respeitáveis. A ponto de eu posso até respeitar a sua decisão, mas eu posso não concordar com ela, que é um direito meu. Então, ninguém está obrigando ninguém a votar em ninguém. Só que, como um influenciador, eu posso te dar um direcionamento. Entende? Porque Jesus dava conselho direcional. Você não tem opção, irmão. Se alguém bater de um lado, dê o outro lado. Ele está dando uma opção. Jesus. Falei que ele hoje sobre a política. Pilatos, quando foi lavar as mãos. Aquilo foi um jogo de marketing mais forte da história. O Pilatos estava fazendo política quando ele lavou as mãos. Ele estava dizendo o seguinte: o voto está com vocês, mas sobre esse justo eu não me envolvo. Eu me abstenho. Eu não me envolvo. O que ele estava querendo dizer? Estava muito claro, irmão. Eu não posso pôr a mão, mas está com vocês. Ele estava fazendo política. O que o povo fez? Já que é com nós, solte Barrabás e crucifique Jesus. É uma política. Entende? Aí eles falam, não, mas a política não pode entrar. Irmão, o sal tem que estar em todos os lugares. A luz precisa refletir em todos os ambientes. Entende? Se Deus não iluminar os lugares nunca conhecerão a voz de Cristo. Então as pessoas estão perdidas por quê? Falta de discernimento. As pessoas não oram por um discernimento. Então nós temos aí 20 e poucos dias para que os pastores, os líderes, os homens de Deus de influência nessa nação. Achei bonito. Deus Leonardo, Brunet. Não se trata de lado, cara. Entende? Se trata de princípio. E detalhe, a Bíblia não começa falando de promessa. A Bíblia não começa falando de proposta. A Bíblia não começa falando de processos. A Bíblia começa falando de princípio. Quem quebra um princípio automaticamente será quebrado por ele. A gente já viu tudo que aconteceu com Lula, tudo que aconteceu com o governo da esquerda do Brasil. E aí nós estamos tendo agora a oportunidade. O país, o índice do desemprego caindo. Estradas que estavam paradas há não sei quantos anos. Você entende? E assim, a ideia do cara é a mesma. Deus, família e liberdade. Aí o cara fala assim, eu não me envolvo, mas ele se envolve. Vou dizer por quê. Porque esse cara que lava as mãos, ele tá falando assim, eu sou isentão, mas ele tá se envolvendo. Demais. Porque não tem como não se envolver mesmo na omissão, ou negativamente com Jesus ou positivamente. E essa questão que você está falando aqui, eu fico assim, observando, porque o advogado ele pode se manifestar. O engenheiro ele pode se manifestar, o voto dele. Pode. O empresário ele pode se manifestar. O artista pode. O artista ele pode se manifestar. O jogador de futebol pode. O jogador de futebol ele pode, ele só não pode o pastor.
Porque, tipo assim, é uma ofensa Boa. enorme, porque, olha, o pastor Marcos Sérgio, ele acabou de se manifestar. Meu Deus, ele tem que cuidar da igreja dele. Gente, mas, primeiro, eu também sou uma pessoa pública. Porque se você pensar a raiz o significado da palavra eclésia, igreja, é para fora. Para fora. Então eu sou mais um agente público do que um agente privado numa fé individual, numa fé, vamos dizer, pietista, de que eu vou, não, é domingo, é clero. Eu acho que foi aí que o cara pensou, olha, eu vou pôr Daniel para ele orar dentro de casa e ele tem que ficar quietinho lá. Sistema. E ele abrir a janela e falar, não, eu oro, mas todo mundo vai ouvir. É algo assim que aparentemente está parecendo de que o pastor não pode ser mais um agente público e um influenciador público. Ou seja, você pode exercer a sua influência no culto, no clero, no domingo à noite, na terça-feira, lá dentro daquela forma. Mas para fora não pode, porque você tem que ser limitado nisso. Então, quando você pode observar que qualquer pessoa hoje, um psicólogo pode, um mecânico pode, youtuber pode, eles acham bom. Mas quando é um pastor evangélico que fala, Não pode. não, aí vem aquela turma do politicamente correto. Do sovaco cabeludo. Vem uma turma do sovaco sem... Meu Deus. E vem calar mesmo. É um cala-boca mesmo. Eles querem calar, né? Porque você, irmão, tem que falar de Bíblia. E a sua Bíblia não tem nada a ver com política. Como se fosse assim, deixa a política para os políticos. Exato. E a Bíblia é para vocês. E a Bíblia é para você. Então a Bíblia não tem nada a ver com economia. A Bíblia não tem nada a ver com a criação do meu filho. A Bíblia não tem nada a ver com a educação que eu vou dar. E outra, você é cidadão o quê? Brasileiro. Eu falei pro Jacques esses dias que Você mora aqui. esses caras que votam em esquerda, se o Lula ganhar, eles têm que ser os primeiros a apanhar. Porque no dia que começar a perseguir a igreja, quem tem que ir pra frente é quem defendeu ele. Então Isso. vocês apanham primeiro e nós fica por último. O reino Porque dividido. votamos no Bolsonaro, então nós vamos esperar vocês que votaram na esquerda apanharem. Porque pregam lá que pode votar no Lula, que tá tudo certo. Então vocês apanham primeiro, vão ser presos primeiro. Um reino A gente Nós fica vamos mais pra depois. trás. Nós vamos na fila do... Vocês Quando pra tiver frente. Vocês é o escudo. espaço, vocês vão na frente. Nós vamos ficar achei por que trás, esse povo, vocês são escuros. esse povo do sovaco cabeludo aí, pastor, até achei que eles... eu não sabia que era feminista, eu achei que era da Deus de Amor. Depois que eu fui saber que era... Eu achei. Depois eu fui descobrir, pastor, que não era. Rafael, Que? mas polarizou demais mesmo agora, né? É. Agora vamos dizer que temos assim, eu sei que tem pessoas que por conta da história, vamos dizer, tem uma carga de valores que vem da história, que ainda vota, que são cristãos, mas que ainda vota no PT. Eu sou nordestino, eu sei disso, todo ano o pessoal sabe aqui que eu vou lá no Nordeste, nós temos vários missionários lá no Nordeste, nossa igreja. E lá mesmo eu perguntava pro pastor, como que é aqui? Aqui é metade, pastor. Metade aqui é petista, metade vota. Mas muitas vezes eu estava pensando, eu tenho 4 missionários que é no interior mesmo de Mansidão, lá na Bahia. 4 missionários. Mas lá tem um pastor que a gente mantém ele mensalmente, de que ele não tem nem WhatsApp, ele não tem rede social, ele não tem WhatsApp, ele não tem nada. Então, eu perguntei para ele foi na cruzada que nós fizemos, eu falei, pastor,
Ele falou, pastor Marcos, lá não tem mesmo. Os outros 3, nós fomos, e a precariedade, assim, de internet, lá não pegava internet, era, vamos dizer, 1 hora de estrada de chão até chegar. Então, quando uma pessoa não tem informação, porque Lutero diz que o diabo usa o analfabetismo para deixar as pessoas ignorantes e não conhecer a Cristo. Eu concordo com ele. Eu concordo que a ignorância leva as pessoas para o inferno. De que quanto mais conhecimento você obtém, e eu não estou falando aqui para você que é agnóstico, não. Eu estou falando de gente que quer conhecer a verdade, que busca a verdade, entende aquilo e conhece. Então, um lugar aonde ali não tem informação e as informações que tem Chega distorcida. chega nessa carga, Da mídia marrom. nessa carga, por quê? Eu fui evangelizar e aí quando eu cheguei lá o cara falou assim pra mim, no meio do evangelismo, a pessoa falou pra mim, não voto, aí ele falou, candidato, não voto no Bolsonaro. Não voto no Bolsonaro porque ele mudou lá as leis trabalhistas. Não, mas espera aí. Não me lembro disso, porque parece que foi no governo Temer. Não foi ele. Ah, é? Ah, é. É, não teve mudança, irmão. Ah. Então eu penso que boa parte vote. A pessoa tem que votar com uma consciência. Não é votar por causa de marketing, gente. Não é votar por causa de fala. Tô falando pra você aqui, não é votar por causa... Ah, não, é porque o fulano ama os pobres, ele é envolvido com isso. Sabe aquele marketing, mas tá gerando essa transformação mesmo, ou é a desinformação? No interior, nesses interiores, não tem nem internet, irmão. Ixi, é difícil. Construíram uma imagem, né? As informações que chegam lá são desinformação. E isso vai cauterizando, isso vai... Você entendeu? E uma coisa interessante, por exemplo, Deus não promove homens, Deus promove a verdade. Se o homem que caminha na verdade, quando Deus promover a verdade, ele será promovido. Isso. Você entende? Então, o propósito de Deus e o fundamento de Deus está na verdade. Eu sou o caminho, a verdade. E o que acontece? As pessoas estão confundindo porque hoje não se trata de um lado. Se trata do tripé, que é o princípio. Deus, família e a liberdade. Em nenhum lugar que você não tem liberdade, não tem como construir família. Entendi. E uma família não pode permanecer se Deus não for a base dela. É o que ele falou lindo. O jogador pode posicionar, o político pode posicionar, o policial pode posicionar, mas o pastor tem que ficar calado. É uma mordaça. Porque se todos podem falar, eu como cidadão também posso falar. E aí, volto a dizer, a Bíblia não começa falando de proposta, a Bíblia não começa falando de promessa, ela começa falando de princípio, no princípio. Então quem quebra um princípio, automaticamente será quebrado por ele. Nós temos que entender que não se trata de uma eleição, se trata de uma agenda. Nós estamos estabelecendo as próximas estações para essa nação. Isso. Entende? Daqui os próximos dias, os nossos filhos, ou eles vão chorar pelo nosso voto, ou eles vão celebrar pela nossa conquista. Entende? Pastores, líderes têm que falar. E outra, pessoas que ficaram em casa e não votaram, achando que isso é uma brincadeira, que não precisa exercer o seu cidadãoismo. Mas engraçado, quando o seu dinheiro sai do banco, você vai lá receber. Você sai de casa e vai receber o dinheiro. Quando acontece alguma coisa lá, você tem que sair na rua para discutir e brigar ao seu favor. Agora que é por causa da nação. Que você precisa mostrar sua cidadania, o seu direito como cidadão. Então é um princípio e pelo princípio nós vamos continuar com o presidente. Nós vamos votar nele em nome de Jesus. E nós estamos crendo nessa virada aí para a glória de Deus. Esse é o nosso posicionamento. Dia 30, né? Tá aí.
2 patos na lagoa. É isso aí. Se Deus quiser, 2 patinhos na lagoa. A igreja brasileira vai crescer muito, sabe? Eu vejo que o brasileiro ele tem um coração muito agradável. O Nordeste é uma região maravilhosa. Eu sou casado com uma paraibana. Minha esposa é de Campina Grande. Campina Grande. Um beijo a Campina Grande. A minha esposa Keila. A gente. E a mídia começou a falar que o povo estava detonando os nordestinos para dividir o povo. Distorcendo. Você entendeu o negócio? Mas é o desespero deles, pastor Jacques, que eu entendo isso também, que o pastor falou plenamente, que ele, nos ralis missionários fica muito evidente que o acesso à informação, e principalmente, porque qual que eu acho que é o susto da grande mídia marrom, é que é a primeira vez na história desse país que a opinião pública diverge da opinião publicada. A opinião publicada sempre convergia com a opinião pública. Porque eu lembro que era uma religião assistir Jornal Nacional. Eu lembro do meu avô dava boa noite pro Cid Moreira. Entende? Boa essa aí, mano. Então, quando era um foi culto. fundo agora. Era um culto. Então, o desespero é esse. E aí é que é a questão da liberdade, porque o acesso à informação, e é por isso que eu entendo também que é o link que... porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Verdade. E quando Lutero diz, olha, não, tem que ter a tradução da Bíblia para o linguajar, para a O povo língua precisa ser mãe. informado, irmão. Sim. Porque a informação, o acesso à informação, o caminho é na final do túnel, é a liberdade mesmo. Esqueci o nome dele. Marcos. Pastor Marcos. Rafael, né? Isso. Então, você falou um negócio muito forte agora. Porque o maior plano do diabo não é governar a sua carne, e sim governar a sua mente. Isso, ele quer te desinformar. Quem governa uma parte da sua mente, governa você por inteiro. Então, coroa não se coloca na mente? Na cabeça? Isso. Por quê? Porque a mente é o governo. Quando a mente foi roubada, o corpo também foi furtado. Isso. Então, não é o corpo que dá direção para o cérebro, é o cérebro que dá direção para o corpo. Não é à toa que Jesus é o cabeça. Porque o governo está em cima. O que eu quero dizer para vocês? E você falou aí, não tinha outro narrador na televisão brasileira. Não tinha. Todo mundo só conhecia o Galvão. Porque lá não sei na onde, lá na Rocinha, lá não sei na onde, só tinha um canal que pegava. Qual era? Era isso mesmo. Lá o jornal, só tinha um canal que pegava, o resto não pegava não. Então todo mundo crescia ouvindo aquela mesma voz. Isso. O que eles falavam era regra. Acabou. E nós sabemos que se não fosse rede social, o Bolsonaro não tinha nem esse primeiro Verdade. mandato. Porque o Bolsonaro foi eleito pelas Lá na redes rede social, verdade. A rede social é uma TV sem máscara. sem máscara. Ela é clara. A realidade. Olha esse aqui, ó. Esse aqui. É Não realidade, não tem papelzinho escondido, não tem. É isso aqui. Isso aqui, ó. Isso aqui substitui a rádio. Eu não tenho poder aquisitivo para comprar uma rádio. Substitui o talk show. Substitui o talk show. Só que a gente tem possibilidade de ter um podcast e falar o que a gente quiser. Liberdade. E isso daqui isso aqui reverbera, chega lá, irmão. Entendeu? Chega onde nós não podemos chegar. Perfeitamente. A evolução tem a ver com a estação. Se tiver uma rádio aqui do lado, se a gente não estacionar na estação, a gente não vai entender o que está sendo falado. Porque quando muda a estação, muda tudo, irmão. Muda a roupagem. No inverno, a roupa é uma. No verão, a roupagem é outra. A alimentação é outra. O problema é que muita gente não entendeu que a estação mudou. Por exemplo, o táxi. Ninguém gostava de pegar taxista. Nada contra os taxistas, pelo amor de Deus. Porque os taxistas, a rota era só ir direto e virar à direita. O cara subia, descia, fazia... Era ou não era, gente? 8 voltas. Era ou não era? Quando chegava lá, meu Deus do céu. A bandeirinha 2, quando dava... Meu Deus do céu. E não para, né? O que apareceu? O Uber. Você entende? Porque a estação mudou. Então, a maior tragédia é quando você entra numa guerra nova carregando armas antigas. A mentalidade hoje é outra. O estilo de fazer política hoje mudou, irmão. Mudou. Não tem esse negócio de o cara rouba, mas faz. Acabou isso, irmão. Esse estilo de política suja não existe mais no Brasil. E hoje o Brasil não precisa de políticos inteligentes. O Brasil precisa de homens de justiça. Homens de verdade. Só isso. Não é questão de, o cara não é muito inteligente, irmão, mas o cara trabalha. O cara é muito inteligente, mas o cara não rouba. Isso mesmo. Então eu prefiro um cara lá que é simples demais, mas que é honesto, que dá um respaldo pro povo, o povo pode cobrar ele, que sabe onde achar ele. Gente, onde já se viu um presidente pegar na mão do povo? Eu nunca vi isso na vida. Presidente na casa do cara, na favela, parar na barraca ali e pegar pelo amor de Deus. Comer churrasco. Pelo amor de Deus. Eu nunca vi um negócio desse. E outra, o cara ir no ciclo de oração com 4 crentes, com 5 crentes, Brasília. e dobrar o joelho, foi 6 horas por mim aí. Nunca nenhum presidente do Brasil foi num culto e dobrou o joelho.
Porque se acha um Deus essa nação. E feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém. Isso. Cara, esse Bom podcast... demais. Vou ter que fazer o 2, cara. Vai ter que fazer Que dia que você volta aqui em Goiânia? Ó, vou marcar esse trem. Vitor? Eu tenho um negócio pra falar aqui rapidinho. Pra fechar, posso? Pode. Posso falar ou não? Opa. Pode. falar mesmo? O poder da direção. Deus falou com Abraão assim, ó, Deus tirou Abraão para fora. Os teólogos dizem que era uma tenda e mandou Abraão contar as estrelas. Parece coisa de menino, né? Abraão contar as estrelas. E Abraão contou as estrelas. É claro que ele não deu conta de contar tudo. Porque Abraão contando estrela é diferente de Deus. Abraão conta estrela de baixo para cima. Deus conta estrela de cima para baixo. E aí, depois de Abraão vem Isaac, depois de Isaac vem Jacó. E depois de Jacó vem quem? José. José sonhou com o sol, com a lua e com as estrelas. Essa geração tem o dever de apontar para as próximas gerações aquilo que elas devem sonhar. Nós temos a autoridade de apontar para a próxima geração. Vocês têm que sonhar com isso, com isso, com isso, com isso. Vocês têm que sonhar com aquilo. Ou seja, sonhar com coisas eternas, com coisas de cima. Porque Deus está alinhando as duas gerações. O jovem de hoje será o velho de amanhã. E o velho de hoje foi o jovem de ontem. Lembra da multiplicação dos pães? O menininho tinha os pães, mas não sabia multiplicar, ué. Na segunda, os discípulos sabiam multiplicar, mas não tinham os pães. Jesus conectou as duas gerações. O que tem a matéria-prima, mas não sabe trabalhar. E o que sabe trabalhar, mas não tem a matéria-prima. Eu vou conectar vocês dois, porque vocês vão trabalhar juntos. Outro exemplo, Samuel ouviu a voz, mas não entendia quem estava falando. O sacerdote Eli entendia quem estava falando, mas não estava ouvindo a voz. Eu vou conectar as duas gerações. Porque a experiência de Samuel vai ensinar o jovem Samuel a aprender a ouvir a voz de Deus. Então, Deus está curando o Brasil para que o Brasil esteja na rota do avivamento final. Glória a Deus. As nações serão alcançadas pelo Brasil. O nosso país é o único país que tem todas as tonalidades de pele. O Brasil é um dos países onde se tem mais facilidade de entrar, irmão. Todo mundo que vem do Brasil fica maluco esse lugar. Todo mundo quer ficar aqui. A nossa terra é boa, a nossa água é boa, a nossa comida é boa, o nosso povo é bom. O nosso país arrancou, irmão. Nosso país foi embora. Nossa economia é a melhor da América do Sul. Nós estamos indo embora. O país está indo, está crescendo. E eu creio que Deus está alinhando o coração dos pais aos filhos para esses próximos dias. Entende? Então, não importa o tamanho do Golias. Não importa o tamanho do exército dos filisteus. O importante é que Deus me deu uma estratégia. Deus me deu uma arma para vencer essas batalhas. E não tem como eu vencer batalhas de fora se primeiro eu não vencer batalhas internas. Se eu não descer do meu salto e quebrar o meu orgulho, eu vou perder para mim mesmo. A maior derrota é quando você perde para você mesmo. Entende? Porque existe gigante que você encontra e existe gigante que você cria. Golias foi um gigante que Davi encontrou. Batseba foi um gigante que Davi criou. Entende? Pastor Marcos, pastor Rafael, pastor Vitor sabe disso. Quantos de nós três aqui que batia a tecla em um fundamento, é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, até conhecer alguém que conhecia mais do que a gente e a sua palavra converteu o nosso entendimento. Falando, isso aqui tá errado. Não se corrige, filho, hoje como se corrige antes. É ou não é? Porque mudou a estação. Então, nós entramos numa nova era, numa nova estação. O ciclo está fechando. Na Ásia precisava de uma potência esquerda, comunista, China. Na Europa se precisava de um grande polo comunista, Rússia. Na América Central precisava de um comunista para governar a América Central, Biden. Agora estamos na América do Sul, precisa de um país. Qual é a maior potência? Brasil. Por isso que está todo mundo olhando para cá. Essa eleição está mexendo no mundo porque ela faz parte da rota final para o anticristo. Entende? Então todo mundo está olhando para cá. Os jornais do mundo estão falando sobre a eleição. Porque é para fechar o ciclo. Mais feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém. Deus tem plano com esse Brasil. Eu creio. Amo vocês. Nós vamos fazer um podcast aqui com o Dois Pato campeão. Com o pastor Jacques aqui de novo. Que isso, hein, Vai ser forte, hein? Pastor Marcos, o que o senhor manda? O senhor acha que Cara, eu foi? achei O que o senhor achou desse fantástico. podcast aqui? Eu achei fantástico. Tô pena, porque... O que você achou desse Se menino? você aí? não sabe, ó, agora é quinta-feira, a gente publica no sábado às 16 horas. Você deve estar vendo aí, sábado, quase 18 horas, porque deu quase 2 horas aqui. Mas o pastor Jacques, ele precisa ir lá em Itaberaí, hoje é quinta. E agora aqui deu... Eu
para questão de cuidado mesmo, é 17 horas e 43 minutos. Então ele tem que sair daqui mesmo para chegar lá a tempo. Senão meu amigo Hugo vai ficar Bravo. muito bravo. Mas quero agradecer a você. Agradecer muito, foi um prazer, tá, pastor Jacques? Foi um prazer mesmo conhecer um mineiro tão... Diz que mineiro é mais pacato, mas o senhor tem uma autoridade cara, que é mesmo, você... dada por Deus mesmo. A gente vê, a gente enxerga a glória de Cristo no seu caminhar e no seu falar. Isso é muito bom. Pastor Vitor, foi um prazer te conhecer. E qualquer dia desse a gente dá uma passadinha para visitar lá. Vamos lá. Vida Vamos Nova, lá. né? É, Em Vida Anápolis. Nova, em Anápolis. Muito bom. Sempre que quiserem, estamos abertos aqui pra gente bater papo e conversar mais sobre o Evangelho e tudo que diz respeito à nossa fé cristã. Eu Amém? agradeço aí o espaço e tô à disposição para vocês aí. Gostei de vocês também. Amém. Que Os tal? comedores de piqui. O senhor comeu? Ainda não dá pra mim. Todos os irmãos goianos, por favor, me perdoem. Eu não consigo. O cheiro é forte. Não demais. dá, mano, não dá. Eu já tentei. Com frango caipira. Eu já passei vergonha na frente dos outros. Eu falei, quer saber da coisa? Então não brinco mais. Da outra vez eu fui provar, não sabia, mordi muito forte. E era tipo 6h30, o congresso começava às 7. Deu 8 horas e tinha uma moça lá arrancando da minha língua, abrindo a boca pra uma pessoa que eu nem sei quem é. E ainda pregando um espinhozinho ainda lá. Então. Não deu. Obrigado, pastor. Eu que agradeço, viu? Thank you, everybody. Valeu demais. Pastor Jacques, eu quero orar a Deus para que Deus continue te dando coragem para você ir realizar tudo aquilo que Deus tem para você e sua família, Amém. viu? Amém. É assim, unir as duas coisas, eu acho que é uma das maiores potências, porque tem gente que tem a oratória muito bonita, mas o conteúdo, a gente sabe que assim, de um tempo para cá, a oratória ganhou uma proeminência muito grande. A maneira que se fala, o código da linguagem chega lá. É estação. Mas a gente, eu sei disso, de que para você manter, para a glória de Deus e para a edificação da igreja, se você puder unir a sua oratória com um belo conteúdo, e eu vejo essas duas armas, você voa com as duas asas. Então, uma oratória maravilhosa. Você consegue falar para o meu filho Teteu de 4 anos e ele entender, e para a Jesulina de 89. O pastor Hugo vai ter que esperar mais um pouquinho de nada. Deixa eu falar em cima disso aí. Sim. Cara, isso aí que você falou é muito sério. Você percebeu que a linguagem de Jesus era simples? Muito simples. Não era baixa, simples. E aí que tá a riqueza. O senhor falou, citou o seu filho. Uma das coisas que começou a me dar um norte, que eu estava no caminho certo. Posso falar só mais um minutinho? Quando eu comecei a pregar nesse estilo... Eu e o Rafael aqui... Estamos tranquilos. Não, mas dá pra nós chegar lá, tá tranquilo. O próximo podcast é só no sábado. Então, Nós temos mais uns 5 dias pra ficar. Pode ficar à vontade. quando eu comecei a pregar, que a mensagem era uma. Então, quando você começa a olhar pessoas que deram sucesso, você começa a mudar seu estilo de mensagem. Porque você quer seguir quem tá tendo vitória na vida, irmão. Por exemplo, pega um cara lá que foi rebaixado 10 vezes, futebol, e pega um Neymar, um Messi na vida, os dois estão na sua frente para te dar conselho. Você vai ouvir quem? Na multidão de conselho é sabedoria, irmão. Entende? Uma coisa é você ouvir conselho de quem quebrou, outra coisa é você ouvir de conselho de quem triunfou, irmão. Entende? Por isso que Salomão falou, Deus, me dá sabedoria para sair e entrar diante do povo. Ele não pediu sabedoria para entrar. Pediu sabedoria para sair e depois entrar. Por quê? Porque para você entrar num problema, você não precisa ser sábio. Pra você entrar numa guerra, você não precisa ser sábio. Pra você entrar na confusão, você não precisa ser sábio. Você pode ser tolo. Mas para sair de uma guerra, você tem que ser sábio. Para sair de uma encrenca, você tem que ser sábio. Você não pode ser tolo. Então, o que acontece? Eu comecei a perceber que eu estava no rumo, que a direção era essa, quando a oposição cresceu. Que é o contrário, né? Porque a oposição é o maior sinal que você está no sentido certo. Por isso que você estava opondo contra Jesus. E Jesus entendeu. Ah, agora eu sei que o sentido é esse. Então, a mensagem precisa ser tão simples, mas ao mesmo tempo tão rica, a ponto de o conhecedor das letras, o formado, o culto, entender do que você está falando. Mas também uma criança que não sabe muita coisa da vida. Mas parar e quando acabar o sermão, ele voltar e falando com o pai dele. Papai, aquele negócio que aquele ama... Você entende? Por isso que as crianças ouviam Jesus. Porque
Porque ele falava na linguagem. Por isso que os reis ouviam Jesus, porque falavam na linguagem. Por que você acha que Deus levantou o faraó para tirar o povo do Egito? Porque o faraó morou lá. Deus levantou Moisés para tirar o povo do Egito. Deus estabeleceu Moisés para tirar o povo do Egito. Por que não levantou Arão? Por que não levantou Miriam? Levantou Moisés. Moisés conhecia a linguagem. Moisés sabia se portar diante do rei. Por quê? Morou no palácio. Conhece o idioma, conhece a linguagem. E Jesus não pregava para líder. Jesus pregava para o povo. Pode ir, a mensagem de Jesus era para o povo. A mensagem de Jesus não era para líder, não era para Herodes. Não. Era para o povo. Então, a linguagem hoje, às vezes eu vejo alguns pregadores, nada contra. É linda a oratória, tem que estudar mesmo. E a oratória, às vezes, não tem a ver com estudo, tem a ver com leitura. E nós, pregadores, somos preguiçosos. Mas o detalhe é que tem coisa que alguns pregadores estão investindo que eu, na minha opinião, não vou mudar o mundo com a minha opinião, mas às vezes eu acho que é desnecessário. A gente falou isso ontem. É uma linguagem tão culta, mas tão culta, que o irmãozinho do sertão fala, irmão, eu não entendi esse prolixo aí, é o que? É de comer, é de beber? Eu não entendi que ele falou que não quer ser prolixo. O que é isso? É remédio? Não entende, irmão. Um dia eu vi um cara pregando e falou, queridos, é porque a gradualização das sentinelas, da interioridade, da exposição, da verbalização da mesma, ou seja o que, meu filho? Não dá, né? O povo tá lá, o que ele falou, mano, que eu não entendi? Não dá, né? Das glomenárias, das constelações, das nebulosas. Diante da verve, do vernáculo correito. É o Enéas conversando. É, pelo mano. amor de Deus, para com isso. Para com isso, pastor. Você o Enéas entendeu? já foi. Vai ter dia que você vai ter que usar essa linguagem, mas não é todo dia. Depende do local, Do da local, circunstância. exato. Existe um momento. Deus proporciona um momento e logo o seu senso na hora apita. Aqui é o lugar de você usar essa linguagem. Aqui você sobe o nível. Aqui você desce. E Jesus era tão simples que todo mundo entendia que ele falava e ia embora com a mensagem. No dia em que o povo estava falando em línguas, lá em Atos 2, o texto diz que todos que estavam lá de fora entendiam que ele estava falando lá de dentro. Isso. Por que eles teve que entender? Porque eles iam voltar para os países. E o que eles iam falar lá se eles não entendessem? Eles precisavam falar a mesma linguagem para que quando eles chegassem nas suas nações, eles poderiam falar daquilo que foi entendido. O povo não tem que rodar na sua mensagem, não tem que cair no chão na sua mensagem, só precisa entender o que está sendo pregado. Glória Amém. a Deus. Glória a Deus. Tem que ver, Barry. Tem que ver o Barry. Valeu. Tamo junto. Muito obrigado. Gente, Sou Vitor. obrigado pela audiência. Quero agradecer você que está aqui até esse momento, assistindo essa excelente entrevista. Se é bênção para você, pode ser bênção para muitas pessoas. Você vai acompanhar durante essa semana cortes aqui no YouTube e lá no Instagram, tá bom? Nos acompanhe também nas plataformas Deezer, Spotify, Apple Podcast. Você pode acompanhar toda essa entrevista. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Aqui tem conteúdo de espiritualidade cristã que de forma criativa e contemporânea vem para edificar você e sua família. Eu agradeço ao Vitor, pastor Jackson Marques, muito bom. E o Rafa, que já tinha um tempo que não estava. Os patrocinadores. Aqui durante a entrevista sempre aparecem os patrocinadores. Mas é bom falar aqui da Faculdade Realiza, nós temos também a Atos 2, a Rádio 7, que bom que você vai acompanhando aí os nossos patrocinadores. Grande abraço a todos, que Deus abençoe. Nós estamos no início do mês, que Deus abençoe o seu mês. Grande abraço.